Estamos aqui nos estúdios do Summit e comigo Christian Barbosa, ele que é CEO da Tríade e também autor de vários livros sobre produtividade. Bem-vindo, Christian. Obrigado pelo convite. Vamos lá falar sobre produtividade. Vamos lá. Seguinte, Christian, como que você acha que um líder ele pode influenciar para uma equipe ser mais produtiva? Bem, eu acho que a equipe é a cara do dono. Então é a cara do líder. Como um cachorro às vezes se comporta como dono dele, o cara é um cara carinhoso, o cachorro vai ser carinhoso e vice-versa. Mesma coisa a equipe. Se o líder for um cara muito urgente, a equipe tem a tendência de ser mais urgente. Se o líder for um cara mais planejado, mais orientado para olhar prazos, tal, a equipe tem essa tendência. Então o líder ele é a influência direta, permanente, constante, influente dentro das pessoas que estão na equipe. Então o líder ele leva o resultado, ele rouba o resultado das pessoas. É como se fosse um espelho? A gente pode ter essa analogia? Eles vão se espelhar nesse líder? Eu não gosto de usar a palavra espelho, porque espelho é muito parecido. As pessoas vão ser individuais, vão ser diferentes, mas elas vão ter a influência do perfil do líder. Se ele é um cara urgente, eu sou um cara mais planejado, eu vou me adaptar com isso e vou abusar do mau planejamento do meu líder. Isso acaba acontecendo. Problemático. Me diz uma coisa, tem alguma ferramenta que você poderia indicar pra gente que vai alavancar a produtividade? Tem. A gente tem uma ferramenta que é o Neo Tríade. Ele é uma ferramenta de gestão de equipes, projetos e processos. Então você pode ver o que está acontecendo com a equipe, mas mais do que isso, elaborar as melhores práticas através de processos, replicar isso no dia a dia e conseguir ter uma visão geral do que está acontecendo com o time. Isso tudo automatizado. Então é bem legal esse modelo de gestão onde você coloca a sua equipe nas nuvens, literalmente, com uma gestão distribuída, mas ao mesmo tempo que você centraliza a sua operação. Uma coisa que a gente vê bastante é uma reclamação de colaboradores é como balancear a vida pessoal da vida profissional. Quais são suas sugestões em relação a isso e por que isso hoje tem sido um problema tão grande nas empresas? Porque o problema é que a vida do cara se juntou numa só. Então, os colaboradores hoje estão 8, 10 horas na empresa e eles acabam levando essa mesma correria para casa e continuam conectados. Então a conexão não desconecta. Então, se ele não aprender realmente estratégias, técnicas, para conseguir gerenciar melhor o tempo dele, ele vai ficar num nível de estresse ou vai chegar até num burnout. O burnout, a síndrome de burnout, é o extremo do estresse. E as pessoas muita gente está acontecendo isso. Fica com síndrome do pânico, depressiva, fica com vários problemas de saúde até, porque ela está totalmente estressada e não consegue desligar. Então, o que você tem que parar para entender? Primeiro, a vida pessoal e profissional. Você tem uma vida, você tem que gerenciar as duas partes do mesmo jeito. Do mesmo contexto, quero dizer. Não adianta dizer o seguinte, não deixa a sua vida pessoal interferir na sua vida profissional. Isso não acontece. É mentira, uma vida só. Agora, entendendo isso, o que você precisa fazer é dosar. Então, durante seus horários de trabalho, colocar pequenas pausas que te lembrem de coisas que são importantes para você e durante seus momentos de lazer, aproveitar com intensidade e até às vezes pensar uma coisa do trabalho. Porque você pensa em lazer quando você está no trabalho, você pensa em trabalho quando você está no lazer. Mas se você levar isso de uma forma mais flexível, não te mata, ajuda a aumentar a produtividade e você fica, obviamente, muito mais equilibrado. Agora, tem um monte de práticas que uma pessoa pode fazer. Um bom planejamento, aprender, obviamente, o que fazer, o que não priorizar, o que tirar da lista. Ela aprender a criar momentos para aumentar a sua energia, a sua disposição física, mental, espiritual, emocional. Às vezes um bom sono ajuda ela a performar melhor no trabalho e, ao mesmo tempo, ajuda ela a estar melhor em casa, porque ela dorme melhor, fica mais, obviamente, com muito mais consistência dentro da sua performance diária. Christian, tem algum aplicativo que você, Christian, utilize para melhorar a tua produtividade? Bem, eu uso vários. Para cada função eu uso um. Para gerenciar o meu conhecimento, anotações, informações, pegar dados, eu uso o OneNote, Microsoft OneNote, que é um concorrente do Evernote, caderno digital. Para gerenciar calendário, e-mails, contatos, eu uso o Microsoft Outlook. No celular, nas nuvens, em qualquer lugar. Para gerenciar minhas tarefas, equipe e projetos que estão rolando, eu uso o Neo Tríade. E para dormir bem, eu uso o Sleep Cycle, que monitora o meu sono. Eu uso um outro produtinho chamado Quality Time, que vê quanto tempo eu estou no celular. E às vezes me dá até um toque, você gastou muito tempo nesse aplicativo. Então, vários aplicativos para demandas diferentes, mas esses são os principais. Várias pessoas estão assistindo a gente. Hoje em dia tem sido muito comum o home office. Como você ser produtivo fazendo home office? É um problema, né? Sem dúvida. A gente implementou o home office para várias das maiores empresas brasileiras. E uma das coisas que eu via não adianta obrigar a pessoa a fazer home office. Porque às vezes ela não tem um perfil. Ou às vezes ela tem um perfil, mas não tem a casa certa para o home office.
que é iluminação, uma cadeira, a mesa adequada. Se ela não tiver esses pontos, o que acaba acontecendo é que o home office para ela vira um fardo. Fica com dor nas costas, ela fica com, às vezes, irritada, o olho dela começa a embaralhar, é barulho da casa, da família. Então tem que ver, tem o perfil? Tenho. Tem a casa certa para isso? Consigo me isolar? Tenho. Então aí eu vou criar melhores estratégias para o meu home office. Que são, por exemplo, realmente separar o trabalho do profissional, o pessoal do profissional. Acordou, não vai trabalhar de pijama. Se veste, muda o papel. Você organiza para entregar o que você precisa entregar no seu dia. Compartilhe e se comunique com a sua equipe interna, porque isso ajuda o time a fazer o quê? Saber que você está presente, interagir e colaborar juntos. Senão fica aquela coisa, está de férias hoje. E não é isso. E você acha que tem uma diferença hoje da gente conseguir ter produtividade nessa geração millennium? Existe alguma diferença, alguma coisa que a gente tem que fazer realmente para conseguir ser mais produtivo? A pergunta é boa. Eu acho que assim, independente de ser geração Y, X, G, J, W, em termos de produtividade, eles são muito próximos, são muito parecidos. A única questão é a dependência tecnológica. Uma geração mais baby boomer, a dependência tecnológica existe, mas é muito menor. Você pega uma geração Y, é 100% no micro. Então, o que a gente tem que entender é a velocidade da informação para essas gerações é basicamente a mesma. A forma como eles vão consumir essas informações é que vão roubar o tempo deles ou dar tempo para eles. Então, a gente tem que aprender a fazer uma dieta de informações, porque em todas as gerações é isso que está matando as pessoas. É a informação que rouba o seu tempo. É o volume de coisas. É muito curso, é muito vídeo, é muito WhatsApp, é muito tudo consumindo a sua vida. Christian, agora falando, eu perco muito tempo nas redes sociais, eu perco muito tempo usando o meu celular, o meu computador, tanto às vezes, obviamente, trabalhando, mas com muita coisa inútil. Como que a gente pode diminuir um pouquinho disso? Uma dica assim de ouro. Eu vejo o seguinte, o que os olhos não veem, o coração não sente. Então o primeiro ponto é tira as notificações. Isso é óbvio, básico, mas assim, se você tirar as notificações do seu celular, de WhatsApp, de Messenger, de SMS, de qualquer coisa, você vai no celular, ele não vem até você. Esse é o primeiro ponto. Segundo, no Facebook. Tem um aplicativozinho muito bacana que eu uso, uma extensão do Chrome, chamada Kill Newsfeed. Ele bloqueia o feed para mim do Facebook. Então, se eu abrir meu Facebook no escritório, eu não vou ver nada. Porque é aquela tripa que consome seu tempo. Então, se eu vejo as mensagens e notificações dos grupos, acabou. Tempo bem usado, sem me interromper com coisas desnecessárias. Hoje as empresas também têm muito problema de medir a produtividade dos seus funcionários. Algumas até proíbem a utilização de redes sociais. O que uma empresa hoje pode fazer para melhorar isso? A primeira coisa que proibir é um ledo engano. Porque o cara tem um celular e vai acessar. Agora, o que ele pode fazer é conscientizar a sua equipe a usar melhor o tempo delas. Ferramentas como o Neotriad, que monitora o que o cara está fazendo, seja lá qual foi a ferramenta, ou até conscientização mesmo, só comportamental, ajuda a diminuir esse desperdício. Então ou mostrando indicadores. Por exemplo, a gente tem um cliente que é de uma grande empresa e a gente pediu para o TI a análise do proxy deles. E a gente descobriu que 8% era pornografia. Numa empresa com 4.000 funcionários, 8% do tempo dos caras navegando na empresa é pornografia. Então é o seguinte, as pessoas têm tempo, só usam mal. Aí a gente colocou, você vê, na campanha que a gente fez, assim, ó, nesse departamento, os gestores, os funcionários, os estagiários gastaram 12 horas por dia acessando sites pornográficos. Estava no mural. Aí o pessoal chega de manhã, olha aquilo e fala, meu Deus, sou eu. Entende? Isso choca, mas conscientiza e muda. Eu tenho perguntado para todo mundo que eu estou entrevistando hoje quais são as tendências para 2018. Na tua área de produtividade, o que tu acha que vai vir mais forte? Bem, acho que a tendência cada vez mais é a biomedicina atrelada à tecnologia. Eu tenho morado nos Estados Unidos nos últimos anos e uma coisa que eu estou vendo lá, um crescimento, é você virar um Robocop. Então, assim, a indústria farmacêutica criando remédios para você melhorar sua cognição, sua produtividade, isso vai explodir. Você vê produtos de hardware para medir o seu sangue, por exemplo, saber se você tem uma inflamação, se está doente, vitaminas. Inteligência artificial é outra grande tendência. Já não é nem tendência, já é passado até. Mas assim, ela é tão essencial, machine learning, inteligência artificial, porque é a única forma de você realmente ganhar tempo. Robôs, bots, para tudo. Eu invisto numa startup lá de robôs de segurança nos Estados Unidos. Cara, ganhou produtividade. Eu tinha um segurança que ficava numa área como essa aqui e ficava passando. Ali não, é um computador, vai, rastreia as pessoas, recorda essa memória. Tem um cara que fez um roubo lá, ele rastreia automaticamente tudo o que aconteceu com inteligência artificial, com pouca interação, sem precisar, sabe, ir no banheiro.
economiza tempo e bota os seguranças mais inteligentes, fazendo monitoramento mais inteligente, não simplesmente olhando, ficando ponto a ponto. Então, assim, são tendências que são muito fortes. Biomedicina, você entender hardwares de saúde e você olhar para machine learning e inteligência artificial. Christian, muito obrigada pela tua participação. Espero que vocês tenham gostado e até mais. Obrigado você e até uma próxima oportunidade.